A dublagem brasileira é muito boa, e isso não dá para negar. Porém, nem sempre ela teve momentos de alta qualidade. Ela teve altos e baixos, principalmente em produções mais antigas. Mas ainda assim ela é muito boa, entrega cada pérola, cada coisa que a gente olha para a língua original e pensa, velho, isso não tá legal. Por mais que as pessoas não vão entender as referências que estão na nossa língua, tudo se torna mais interessante. E o tema do terceiro episódio de Os Bons Ouvintes vai falar sobre dublagem com a seguinte pergunta: dublagem se encaixa em qualquer tipo de produção? Salve, salve pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. O episódio está começando e vamos falar de dublagem. Hoje de manhã eu estava apenas tomando café e abrindo o Twitter para ver o que estava sendo repercutido, né, para ver os trending topics, até que aparece a Rockstar no topo dos meus trending topics. E como nós estamos esperando o GTA 6, se você não sabe, GTA 6 é um jogo que promete revolucionar. E se você não gosta de videogame, talvez aprenda a gostar por conta do jogo. Assim espero. Abri aquele tópico da Rockstar que estava em alta para ver se tinha alguma novidade do jogo. Não tinha, porém eu consegui tirar o tema desse episódio só com uma das publicações que estava no topo dos assuntos Rockstar no Twitter. Então, consegui o tema do episódio tal qual um senhor que lê seu jornal durante seu café da manhã. Lendo o Twitter, dublagem e mais precisamente dublagem de jogos, né? Por isso que você viu aí na thumbnail que temos o CJ, protagonista de GTA San Andreas, porque vamos falar sobre dublagem nos jogos, principalmente em GTA. Na verdade, só sobre GTA. Vou usar o tweet do usuário para termos um norte de como vai se desenrolar o episódio. Ele retweetou um meme feito pela página Academia dos Gamers, se não me engano, que faz ali aquela... Sabe aqueles memes de comparação? Faz zoeira ali com um ou outro elemento? Pois é, fizeram isso com a Rockstar e a Ubisoft. Depois eu boto na tela aí na edição um meme da Academia dos Gamers. Até que esse usuário retweetou falando o seguinte: o mais engraçado é ver gente defendendo os jogos da Rockstar não ser dublado. Mas é a imersão, mimimi. Os caras falam como se a dublagem brasileira não fosse competente o suficiente para transmitir qualquer tipo de imersão. Vou além. Muitas das vezes é até melhor que o original. Então, para a gente poder entender o porquê a Rockstar não faz dublagem nos jogos da empresa, principalmente em GTA, a gente pode fazer um resgate de coisas da dublagem brasileira. Depois a gente volta aqui no tweet dele para tentar entender o porquê a Rockstar não dubla. Vamos lá. A dublagem brasileira, ela é amada, odiada também. Só que eu percebo que ela é mais odiada em produções antigas e a minoria das produções atuais é odiada. A maioria é muito bem feita e o pessoal defende com unhas e dentes. Eu não imagino pessoas da época pensando muito sobre dublagem. Porque hoje isso é um assunto nichado, é um assunto que repercute em comunidades, em grupos do Facebook e tal. Pessoas que admiram a dublagem e falam sobre isso, ou até os próprios dubladores que têm essa cultura. Por exemplo, Wendell Bezerra, Guilherme Briggs são adorados aqui no Brasil. Tá certo que são bolhas que os conhecem, embora a grande maioria das pessoas já escutou a voz deles, mas são bolhas. Então, não consigo imaginar isso na época. Porém, elas foram feitas na época e um estilo de produção que com certeza não tem problema com a dublagem são os filmes, são as séries e desenhos, melhor dizendo. Principalmente os desenhos. A dublagem de Tom e Jerry, de Looney Tunes e principalmente de Pica-Pau é cultuadíssima no Brasil por conta da forma que o Oney Casarré dublava. Principalmente por memes como bolo de morango. Bolo de morango. Entre outros. Tem outros momentos que eu gosto também, tipo o episódio do coco, que o cara tá com fome, não para de comer coco e quer comer uma coisinha mais carnuda, né? Uma coisinha um pouco mais que dê sustância. Aí o Pica-Pau chega na ilha e ele pensa, vou fritar esse Pica-Pau e vou comer. Aí uma das estratégias para capturar o Pica-Pau é montar uma fachada de
clube de striptease. E aí o Pica-Pau, naquela época, ele tava com a voz rouquinha, ele diz: espetáculo de coristas. Elas bolam, rebolam, são uma gracinha. E ele fica: isso é muito interessante. Espetáculo de coristas. 25 encantadoras belezinhas. Elas bolam, rebolam, são uma gracinha. Isso é muito interessante. Então a dublagem de Pica-Pau é magnífica. Nas séries também a dublagem é muito bem comentada, citada, reverenciada. Isso não acontece tanto nos filmes até o início dos anos 2000. Muitos deles têm críticas porque tínhamos a questão de censura, tínhamos a questão de não poder falar palavrão na televisão, então os dubladores tinham que adaptar aquelas produções por conta dessas regras, dessas normas que tinham que ser levadas à risca, porque senão poderia dar problema. Sem falar também a questão de adaptação da sincronia labial. Os tiras, aquela coisa que a gente escuta sempre dos personagens se referindo aos policiais como tiras, é por conta da sincronia labial, porque nos Estados Unidos a gíria para policial é cop. Então, cop, tira, eles acharam melhor utilizar tira para não fugir muito da sincronia labial usada nos Estados Unidos. Pode até ser que num passado distante os brasileiros se referiam aos policiais como tiras e isso foi reutilizado aproveitando a sincronia labial, já na época das dublagens, mas não se tem certeza, é apenas um achismo. Então é por isso que a dublagem brasileira ela é amada por coisas antigas e pelo que temos hoje. Nem sempre, talvez, por localizar o conteúdo, Desencanto, aquele desenho do criador dos Simpsons, foi muito criticado por usar muitos memes, mas temos exemplos também o contrário de que a localização, por deixar a produção mais abrasileirada possível, deu certo. Se Chaves não fosse tão abrasileirado assim na dublagem, provavelmente a gente não teria o mesmo apreço, embora o seriado seja muito bom. Embora o seriado tenha, sim, sua qualidade, seu mérito. Mas, pô, velho, tu ter o professor Girafales falando que a Maitê Proença tem publicidade, ou que o Chaves vai ser o Luiz Pereira, ou que seria melhor assistir o filme do Pelé. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom e isso é defensável na dublagem, todo mundo concorda. Chaves é amado por conta disso e é um patrimônio brasileiro por conta da dublagem, né? Porque se não fosse a dublagem, talvez fizesse ali algum sucesso nos anos 80 e fosse esquecido. Mas não é o caso, foi bem adaptado. Então eu acredito que são esses os principais motivos da dublagem brasileira ser amada ou odiada. Mas ela é muito boa. O Wendel Bezerra é foda, o Briggs é foda, Carlos Seidel é foda, Nelson Machado é foda, enfim, entre tantos outros, a Cristiane Luiz, que morreu. Essa galera é muito boa. O próprio seu peru, o Orlando Drummond, era sensacional, um profissional capaz de nos levar entre diversos personagens e diversas produções. Mas não é em tudo que a dublagem se encaixa. Nós temos aqui, por exemplo, a questão do GTA 6, né? E o porquê que muita gente fica defendendo a Rockstar do fato de não dublar como o camarada falou. Como a nossa dublagem hoje já pode usar da liberdade, não seria impossível ver um GTA legendado, até mesmo porque GTA tem muito palavrão e tal, mas não seria impossível, e ela tem muito mais qualidade hoje. E tem muitos jogos que apresentam uma dublagem impecável, outros não. Eu vou dar o exemplo máximo aqui. The Last of Us tem a dublagem impecável, 1 e 2. O dublador do Joel, esqueci o nome dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui porque ele merece ser acreditado nessa lista de dubladores fodas. Vamos ver. Dublador Joel The Last of Us. Esqueci o nome dele, a voz dele é foda demais, velho. Luiz Carlos Percy. Que voz foda, velho. Que voz maravilhosa, uma voz cavernosa, uma voz que combinou com o Joel, com a bravura do Joel. Embora, né, ele não tenha perdão por o que ele fez no primeiro jogo. Se você não sabe, não vou dar spoilers. Mas The Last of Us é o exemplo GOAT da dublagem. E sabe por que The Last of Us
é bom na dublagem por 2 motivos. Porque a equipe, os dubladores foram escolhidos a dedo, muito bem. E porque o jogo é linear. Esses 2 motivos matam a pau e mostram por que The Last of Us é tão bom sendo dublado. A equipe é boa e o jogo segue a história fielmente. E como nós não temos aspectos, por exemplo, cidade, povo e tal, de uma forma tão forte quanto o GTA tem na sátira que é a raiz do GTA, e o jogo sendo linear, é muito mais fácil tu poder adaptar aquela realidade a algo que poderia estar acontecendo aqui no Brasil, entende? Essa pelo menos é a minha visão. O mundo pós-apocalíptico de The Last of Us se encaixaria no Brasil, assim como se encaixaria no Peru, assim como se encaixaria em Botsuana ou, sei lá, na Ilha da Madeira, em qualquer lugar. Você consegue imaginar GTA se passando em qualquer lugar? Não, porque o lugar é uma sátira, é uma reconstrução de cidades dos Estados Unidos. Então, toda essa questão que ele disse, falam como se a dublagem brasileira não fosse competente o suficiente para transmitir qualquer tipo de imersão. É óbvio que a dublagem brasileira vai conseguir passar imersão, eu não tenho a menor dúvida. Eu acabei de reverenciar vários dubladores brasileiros, mas acontece que é um jogo que se passa em cidades americanas, que tenta satirizar a cultura e o lado podre dessa sociedade americana. E se você tem uma dublagem, você, beleza, vai ter o trabalho árduo do dublador de tentar deixar aquilo o mais parecido possível com a realidade dos americanos passando para nós. Mas aí com certeza ia caber muita piadinha, muita adaptação a coisas do Brasil e tal, e isso não é o que a Rockstar quer. A Rockstar cria um universo fictício num lugar satírico pra gente poder sentir, pra gente poder ter essa imersão que ele diz que os dubladores brasileiros conseguiriam passar. Mas eu acho muito difícil e a imersão se dá com quem faz a captura de movimentos e a dublagem americana em inglês. Eu não consigo enxergar GTA dublado de forma alguma. O jogo não é linear, assim como eu disse que o The Last of Us é. GTA também não tem a intenção de ser cinematográfico em sua totalidade. Já The Last of Us tem mais essa cara. E isso facilita a dublagem. O jogo não é linear. The Last of Us tu tem a história seguindo aqui. Em GTA, tu tem a história, mas depois tu pode sair pelo mundo aberto, pelo sandbox, tu pode esbarrar nas pessoas, tu pode fazer com que esses NPCs falem, pode, enfim, fazer aquelas atrocidades que se faz com os NPCs em GTA. E isso não ia caber numa dublagem. A dublagem deve se dar quando se tem NPCs de outras culturas naquele lugar que está tentando fazer uma sátira de Los Angeles, que está tentando fazer uma sátira de Nova York, de Miami, ou de outros lugares também, que tem em algumas cidades menos conhecidas em GTA, como San Fierro, São Francisco e Las Venturas, Las Vegas. Então tá se tentando fazer um resgate fiel daquela realidade, um resgate fiel daquela rotina. Então eu vou aceitar personagens dublados apenas se eles forem latinos, se eles forem europeus, ou se eles forem americanos, sul-americanos, falando espanhol ou português, sabe? Então, GTA não pode ser dublado de forma alguma. Eu acho que isso é impossível. Eu vou dar aqui para a gente poder encerrar, que eu acho que é um assunto curto, alguns motivos também para que GTA não deva ser dublado. Deixa eu só ler o texto dele aqui, do tweet dele de novo aqui, para ver se não tem mais nada para ressaltar. Como se a dublagem brasileira não fosse competente o suficiente para transmitir qualquer tipo de imersão, mas ia quebrar totalmente o universo que o GTA se propõe. Muitas vezes é até melhor que o original. Realmente, a dublagem às vezes consegue ser melhor que o original, mas nem sempre. Breaking Bad, por exemplo, não dá para assistir dublado. Meu bem. Mas Breaking Bad não dá, velho. Até respeito se você assiste Breaking Bad dublado, mas não tem a menor condição, cara. Tira todo o peso. O Walter White não tem o peso necessário para a dublagem. Mas de respeito que você assiste assim. E agora vamos a alguns dos motivos pelo qual GTA não é dublado. Por conta de custo,
Porque imagina só, você ter o custo de fazer a dublagem de cada língua, de cada canto do mundo. A Rockstar ia gastar muito mais, a Rockstar ia perder muito mais tempo. E não é o que eles querem. Imagina, eles não têm nem escritório no Brasil. A partir do GTA V que a Rockstar começou a olhar mais pro Brasil, e com legenda em português e tal. Mas imagina uma dublagem. Tem só 2 vagas disponíveis para Rockstar no Brasil. A Rockstar não tá vindo com um escritório de fato. Então acho muito difícil que eles vão pensar só no Brasil, né? Só o Brasil merece a dublagem. Um russo não pode merecer a dublagem. Então, a menos que a comunidade russa discuta isso, eu não faço a menor ideia. Mas custo de produção não dá, porque ia dar muito trabalho, como eu disse, GTA não é linear. Tu ia ter que dublar cada NPC, cada detalhezinho. A Rockstar não quer perder tempo, nem dinheiro. Ainda mais num lugar que eles nem escritório têm direitos. Mas isso pode ser uma crítica à Rockstar, hein? Enxerguem melhor os países que consomem os jogos de vocês, que vocês sabem muito bem que o Brasil é um lugar fértil para vocês poderem fazer ações da Rockstar. Junto ao custo de produção tem a questão de tempo e prazo. Às vezes não vai dar tempo, por exemplo, um GTA 6 ter a dublagem, porque ele tem que ser lançado já no ano que vem. E a questão, claro, da preservação cultural, como eu já disse. Eu não consigo imaginar um GTA com todo mundo falando em português num lugar que deve ser a questão do americano. O americano é chato, velho. Eles têm aquela coisa do America is for Americans. E se eu tô jogando GTA, eu quero estar nessa loucura. Eu quero estar sentindo isso que a Rockstar quer passar. Aquela sátira do lado podre da sociedade americana e de tudo mais. Eu quero estar imerso. Os dubladores conseguem fazer isso? Conseguem, mas vão ter que adaptar uma coisa que outra. Então é melhor não. Então a preservação cultural e também uma questão de direção artística impede que a Rockstar duble os jogos. Impede, acho muito difícil. Preferências do público, realmente eu acredito que tem muitos que querem dublado, mas a maioria ainda quer ver legendado, entre outras mais. Então, para finalizar o episódio, eu acho que não seria legal. E se tivesse dublagem, eu queria que a Rockstar colocasse a opção no menu de optar ou pelo jogo dublado ou pelo jogo legendado. A Ubisoft dubla, mas eu acho que em muitos jogos a dublagem cabe, em outros não. Watch Dogs não precisaria ser legendado, eu não me lembro agora se é, mas se for não precisaria. Far Cry eu acho que daria para dublar, porque por mais que não seja um jogo linear, tu possa explorar a ilha, ainda assim é um lugar que tu poderia se encaixar em muitas realidades. E o Far Cry 5 ele é dublado, né? Então é isso. Então o que eu tenho a dizer é o seguinte, principalmente para Rockstar: não dublem, não precisa, e façam legendas maiores. A legenda do Red Dead Redemption 1 é sofrível, ela é muito pequena. Se a legenda fosse um pouco maior, ia dar pra ler e jogar de boa. Eu sei que GTA tem toda aquela coisa frenética de tu tá dirigindo e tu bate porque tu tentou ler a legenda. Mas eu acho que isso acaba se tornando uma experiência do jogo, e eu acho que se você não tem muita noção, tenta prestar um pouquinho mais atenção, que talvez você aprenda inglês a partir daí. E isso eu digo como alguém que aprendeu inglês muito por conta de jogar GTA. Eu acho que GTA foi a minha fonte principal de aprender inglês. Então, é isso. A Rockstar tem que aumentar as legendas, fazer elas nítidas, claras para o jogador, para ele não se perder e para ele ter noção do que está sendo dito. Ou talvez ajustar ali, colocar a legenda na altura dos olhos e tal, para que o jogador não se perca. São opções. Eu não sei se nenhuma delas, eu não sei se elas vão ser aplicadas, eu não sei se no resultado final elas seriam boas o suficiente, mas eu acho que dá para ser dito, né? E já foi. Afinal, esse é Os Bons Ouvintes, o espaço onde eu emito opinião, emito ideias, emito informação, e vocês, como bons ouvintes, como pessoas que são capazes de escutar, vão concordar ou discordar comigo aqui nos comentários. Diga se você concorda ou não com a minha visão sobre
dublagem em diversos produtos e o foco do episódio de hoje em jogos, principalmente em GTA. Estou de volta muito em breve com mais um tema polêmico ou não, e a gente poder debater por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo. Tchau!